sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube. Sejam bem-vindos a mais essa roda de conversa. É uma alegria muito grande poder dividir esse momento com os amigos que nos acompanham. Um abraço especial e boas-vindas àqueles que porventura estejam participando pela primeira vez. Um dia muito especial e nós já iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos, mas hoje nós vamos entrar no seu primeiro capítulo, tratando depois de ter estudado a introdução, que foi muito rica, mas tratando já no início sobre Deus. E hoje, nesse trabalho, que é da Sociedade Espírita Amor e Caridade Santo Augusto, nós estamos aqui com duas trabalhadoras dedicadas, colegas nossas, e colega de grupo de estudo, que
estudávamos juntos presencialmente, quando nós estávamos em condições, estamos ansiosos para logo poder voltar, mas que seguimos os nossos estudos aos domingos e contamos nas rodas de conversa com muita frequência aqui com a nossa querida Ju Alegrete e com a Lid. Boa noite, queridas. Ju. Boa noite, Everson. Boa noite, Lid. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Somos gratos, somos felizes pelo trabalho. Que tudo que nós buscamos enquanto estudantes, enquanto aprendizes, a gente gostaria de conseguir passar aos irmãos que também possam absorver e fazer uso desses esclarecimentos que muito nos auxiliam na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Gratidão, então, e que estejamos amparados pelo amor e pela paz de Jesus. Obrigado, Julide. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite aos amigos que nos assistem de casa. Com o coração cheio de amor, de felicidade. Grata por poder estudar, por poder aprender e trabalhar num misto de sentimento que a gente tem de responsabilidade de passar para vocês o que a doutrina espírita nos ensina. Eu fico sempre muito feliz de poder estar aqui. Um beijo e uma boa roda de conversa para nós. Obrigado, Lid. Todos muito felizes sempre, né? Para quem não sabe como é que funciona o nosso trabalho, no nosso grupo de estudo dos domingos, a gente estuda sempre o mesmo tema que vai ser trazido na roda de conversa, né? Então, lá a gente partilha da contribuição de todos os nossos colegas de grupo de estudo, e com frequência são muitas pessoas, né? 15, 20 pessoas sempre acompanhando. Para aqueles que quiserem participar desse estudo, estão sempre convidados, basta procurar um dos trabalhadores aí por uma das redes sociais ou mandar a mensagem no Facebook da casa que nós podemos explicar como funciona e incluir nesse estudo. E aí nós, como simples participantes desse grupo de estudo também, nos voluntariamos para trazer aqui e continuar as reflexões. Não é nossa intenção esgotar o assunto, e nós também respeitamos como nós avançamos no domingo, nós avançamos aqui na quinta. Então é um estudo duplo, e nós somos privilegiados, não é, meninos? Porque podemos partilhar desse estudo 2 vezes na mesma semana. E com frequência nós encontramos coisas novas, as reflexões se ampliam ou são diferentes, e isso é muito rico. Nesse capítulo, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, questões bem, as primeiras aqui, principalmente bem curtinhas. A primeira questão são 3 palavras, mas de uma profundeza enorme. E eu vou iniciar a leitura dessas questões aqui para a gente poder conversar sobre elas. Então, o capítulo 1, de Deus, que vai tratar nesse capítulo Deus e o infinito, as provas da existência de Deus, os atributos da divindade e o panteísmo. E também vamos entender do que se trata. A questão número 1, Kardec vai perguntar aos espíritos, é uma questão clássica da doutrina espírita, nós abordamos muito essa questão nas palestras, nos grupos de estudo. A questão 1 é: que é Deus? E já chama a atenção, quando nós conhecemos essa primeira questão do Livro dos Espíritos, que completou, por sinal, não pode passar em branco, né? Ontem, no domingo, foi o aniversário do Livro dos Espíritos, no dia 18. Então, completou 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E no domingo nós estudávamos no grupo de estudo a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Uma feliz coincidência, comentávamos. Então, Kardec pergunta: que é Deus? E é bastante interessante porque ele não pergunta quem é Deus. E aí nós vamos entendendo aos poucos por que isso. O Kardec já superava um primeiro desafio que nós reconhecemos ser um desafio de todos nós no último domingo. A resposta dos espíritos para esta pergunta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou poderíamos dizer também causa primeira de todas as coisas. Então, quando pergunta o que é Deus, ele não personifica, né? Ele já vai
se afastando daquela nossa visão antropomórfica, naquela nossa visão de que Deus tem as características físicas de um ser humano. Que Deus é um velhinho, nós dizíamos também, é bastante comum esse pensamento, sentado num trono lá, dando as suas ordens, escolhendo os seus preferidos, talvez, em algum momento. Não, ele vai dizer que, os Espíritos vão dizer que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um desafio, né, meninas? Me ajudem aqui nesse desafio, compartilhem comigo dessa sensação de tentar desconstruir a imagem de um Deus pessoa, de um Deus como nós, que seria algo que não faz muito sentido, não é? E é incrível que Kardec, nessas 1019 questões, ele inicia, então, olha que bacana, que a primeira ele já começa com a questão de o que é Deus, né? E aí até na questão da filosofia grega, vem já essa ideia desse ser supremo, que Aristóteles chamava, né, que seria primeiro motor, Platão e Sócrates chamavam de demiurgo, e aí então vem Kardec e tira essa ideia humanizada e traz essa visão para os nossos olhos de quem achava que era alguém igual a gente, desmistificar, né? E se a gente observar todas essas manifestações de vida ao nosso redor, em todos os reinos da natureza, inclusive na vida humana, todas essas manifestações são expressão de Deus. Então, é uma desconstrução daquele velhinho sentadinho no trono para uma construção bem maior, porque em todos os reinos da natureza palpita, vibra Deus. Deus, como sendo o verbo divino, ele é toda a criação, a causa primeira, como dizia ali na questão, né, na resposta da questão. O Sandro, né, fez um comentário no nosso estudo bastante pertinente, que é a lembrança, porque alguém pode estar ouvindo e dizer, mas a passagem que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né, para aqueles que levam ao pé da letra, que muitas vezes não tentam absorver o espírito daquilo que está dito. Nós, possuidores da centelha divina, criaturas de Deus, né, da criação, somos a imagem e semelhança, dizia o Sandro, porque nós participamos disso, somos criados por ele, assim como as plantas, os animais, tudo que envolve o nosso planeta é criação divina. E é por isso que nós temos essa ligação. Mas isso não é uma referência física, até porque fisicamente nós estamos mudando. A ciência já nos provou que nós estamos evoluindo fisicamente. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que moralmente também estamos evoluindo, embora algumas vezes pareça que não, né? Mas estamos evoluindo, mas fisicamente nós estamos evoluindo. Nós já mudamos a nossa postura, Lid, tu que é fisioterapeuta, nós já mudamos a nossa postura, nós já caminhamos diferente, a nossa pele já é diferente, o nosso corpo é outro, não é mesmo do tempo das cavernas. E se Deus fosse, se nós fôssemos imaginar Deus, a forma humana, esse Deus precisaria estar mudando sempre também. Se ele estivesse mudando, nós vamos ver depois nos atributos que ele já não seria Deus, porque ele é imutável. Então, é um esforço ainda. Nós também refletíamos no domingo sobre aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus. E aqui nós não podemos colocar todo mundo no mesmo enquadrar, no mesmo tipo de pensamento. Porque nós vamos encontrar as pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas não acreditar nesse Deus humano. Não acreditar nesse Deus, muitas vezes, oferecido pelas religiões como um Deus de barganha, como um Deus de que eu preciso agradar para conseguir isso ou aquilo, em que a minha relação com ele é mais ou menos como a relação de um humano. Então, a pessoa que não acredita nesse Deus, mas acredita numa energia, numa força, acredita que as coisas não são por acaso, bom, ela acredita na inteligência suprema, na causa primeira de todas as coisas. Então, é preciso muito cuidado antes de estabelecer um julgamento, que nunca é prudente estabelecer, sobre alguém que diz não acreditar. Porque ideal seria tomar conhecimento do que é que esta pessoa rejeita. Porque o nosso esforço hoje é de sair desta imagem de Deus humano, de Deus que trabalha com as barganhas humanas, com os costumes humanos,
para ir para algo que é muito superior e que nós temos, ainda é muito difícil para a nossa limitação compreender, como o estudo vai nos explicar. Mas nós poderíamos ficar aqui, sem dúvida nenhuma, todo o estudo falando sobre a questão 1, né? Mas vamos seguir aqui para poder apreciar um pouquinho de cada questão. A questão 2, já que trata esse primeiro item de Deus, o infinito, vai falar sobre o infinito. Kardec pergunta: que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Porque não é possível dimensionar, né? O que não é conhecido. E aí também é muito difícil, num primeiro momento, compreender e passar a régua e dizer: ah, tá, ok, agora eu vivo um entendimento pleno do que é o infinito. Porque nós investimos muito pouco tempo na compreensão dessas questões, né? O simples fato de falar aqui do que é Deus e quem é Deus, talvez já tenha causado um desconforto, uma perturbação positiva, no sentido de fazer refletir, e falar sobre o infinito também. Então, o que não tem começo nem fim. Às vezes a gente fala no infinito e pensa partindo de agora para o infinito, algo que começou, mas o infinito é infinito para os dois lados da régua do tempo, para trás e para frente. Então, a compreensão disso é difícil, porque ela tem um caráter filosófico, ela demanda uma reflexão muito maior. Mas nós já vamos entender por que Kardec abordou essa como a segunda questão. E a terceira nos auxilia a compreender. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? É a questão 3. E os espíritos respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí Kardec tem um comentário que diz assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então, as perfeições, os atributos de Deus são infinitos, mas Deus não é o infinito, porque o infinito é abstrato. Então, encaixando isso num primeiro momento, com bastante calma, bastante paciência, aqueles que se atrapalharem, como muitos de nós nos atrapalhamos e tivemos que ler e reler várias vezes as mesmas questões para começar a afirmar um pensamento, os espíritos também vão nos dizer que a nossa pobreza de linguagem nos prejudica. E várias vezes nós vamos observar eles dizendo que falta palavras. Na introdução, quando nós estudávamos a introdução, né, já vinha a ideia de que nós precisávamos usar uma mesma palavra para identificar muita coisa. Então, se a nossa pobreza de linguagem, e isso independe do idioma, nós estamos falando aqui da linguagem, da forma de nos comunicar, ela é tão pobre que às vezes dificulta a nossa comunicação no dia a dia. Quando nós queremos dizer uma coisa, a pessoa entende outra, eu busquei a palavra, não achei, eu enquadrei mal na frase e ficou confuso. Imagina na hora de tentar definir Deus, né? E aí, quando o Espírito nos auxilia a perceber quão pequenos nós somos na jornada evolutiva, nós vamos entender ainda a distância que nós estamos da compreensão não diria nem mais profunda, mas mesmo ainda superficial, essa compreensão mais próxima da realidade de Deus. É um desafio, não é? E se tu for pensar, mano, Deus é infinito, mas Deus não é o infinito. É um artigo, é uma questão bem do português, então, mas que dá uma distância muito grande. Então, a questão do artigo o empregado no o infinito não é Deus. Deus é infinito, mas não o infinito. Isso é complexo e tem que ter muita, na verdade, humildade da gente de reconhecer que ainda não conseguimos compreender tudo, né? Acho que a partir da humildade da gente, a gente consegue trabalhar nessa questão. É importante tu falar disso, Lidy, porque alguém pode
achar que a gente tem a pretensão aqui de explicar Deus aos detalhes, né? E muito longe disso. Talvez essa parte do estudo, ela simplesmente nos faça perceber o que Deus não é. E o quão distante das coisas que nós conhecemos Deus está. Então, é simplesmente valorizar a divindade, afastando ela das características que nos identificam, né? Então, é um passo importante se nós conseguir, para alguns, talvez, considerar já que Deus não seja um velhinho sentado no trono escolhendo seus preferidos, né? Até os próprios atributos, mano, que a gente vai comentar nas questões, os atributos que hoje a gente vai estudar são o que hoje, na nossa evolução, a gente compreende. Porque se tivéssemos, talvez, um pouco mais evoluído, seriam outros atributos que a gente podia estar compreendendo, né? Exatamente. Ju, tu nos ajuda aí na continuidade, nas provas da existência de Deus, a questão 4? Bem, então, da questão 4 em diante, nós vamos ter, então, as provas da existência de Deus. E a questão 4 já pergunta, onde encontrar provas da existência de Deus? E os espíritos respondem, num axioma, ou seja, na máxima que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E Kardec ainda reitera no comentário dessa mesma questão que, para se crer em Deus, basta nos abrirmos os olhos, olhar à nossa volta, olhar para as obras da criação e nos questionarmos, usarmos da razão como os espíritos superiores nos propuseram, né? E se não é obra do homem, não pode, né, não é o que nós estamos visualizando, só pode ser obra de Deus. E duvidar da existência de Deus é negar aquela máxima, lá né, que nós já dissemos que todo efeito tem uma causa. E dando sequência ali nas questões 5 e 6, eles nos esclarecem que nós temos em nós um sentimento intuitivo da existência de Deus. Mas aí nós poderíamos pensar, de onde vem então essa intuição, esse sentimento? Aqueles que negam a existência de Deus podem pensar que esse sentimento vem como sendo fruto da educação, como sendo fruto das ideias que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa existência. Mas, pensando bem, né? Se assim fosse, como nós podemos explicar que esse mesmo sentimento, essa mesma intuição, ela existe naquele ser selvagem, né, que existiu e existe ainda aquelas tribos que são remotas, longe da civilização, que nunca nem viram falar em educação, nunca adquiriram conhecimento de coisa alguma, e no seu íntimo eles trazem, veneram um ser superior, um ser supremo. Então, essa intuição, esse sentimento, ele é real, ele é universal, ele está em nós, gravado na nossa consciência. Não sei se foi claro, os irmãos gostariam de mais alguma colocação? Não, com certeza, Ju, é exatamente o que as questões nos esclarecem, né? Eu ainda, sobre a questão 4, assim, é algo que me chama muita atenção, porque a gente usa pouco esse recurso, essa reflexão, né? De procurar a causa das coisas. Porque quando nós adoecemos, a gente vai procurar descobrir o que é que tem, e o tratamento envolve descobrir a causa, o que começou, né? Se acaba a energia elétrica, eu quero saber o que aconteceu, qual foi a causa. Todas as perturbações que envolvem a nossa saúde física, o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a gente vai estar procurando causas para tudo. E às vezes nós
O nosso orgulho não nos deixa perceber que há uma estrutura maior e que não falha nunca, que é a estrutura da natureza, a estrutura das coisas, a estrutura do que faz o mundo funcionar, tudo num ritmo, numa ordem tão perfeita, para alguém ousar atribuir isso ao acaso, né? E quando nós vamos procurando a causa, a origem inteligente de tudo isso, nós estamos procurando Deus. Quando nós reconhecemos que não é possível explicar do ponto de vista humano e que algo maior movimenta tudo isso, nós encontramos Deus. Embora não consigamos definir exatamente com o nosso vocabulário tão limitado, mas são essas percepções que nos colocam mais próximos do entendimento da divindade. Então, a gente procura a causa para tudo. Pelo menos eu aplicando isso no meu dia a dia, assim, na minha vida, eu percebo que eu estou sempre olhando a causa das coisas, mas às vezes nós pecamos em analisar o resto do conjunto que funciona e que faz a engrenagem maior girar, faz com que nós estejamos aqui, com que tudo funcione, com que os propósitos nobres que procuram fazer com que nós evoluamos, né? Eles têm um impulso, esse impulso é o impulso divino, é a causa de tudo do que está acontecendo. Porque se a gente observar, né, mano, essa lei, esse equilíbrio que existe, tem que ter uma causa maior regendo tudo isso. E no livro O Consolador, ditado por Emmanuel, Psicografia de Chico, na questão 23, já se questionava se existe uma lei de equilíbrio. E daí Emmanuel vai responder que as grandes leis gerais de equilíbrio de todo o universo, elas têm a sua sede em Deus, que é a fonte perene de toda a vida. E que essa lei, ela está sempre em conformidade com a organização de cada orbe, conforme a evolução que cada orbe vai tendo em todo esse universo. Eu continuo aqui com a questão 7, então, que continua nesse mesmo subitem, que são as provas da existência de Deus, né? E Allan Kardec pergunta: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? E os espíritos respondem com uma pergunta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. E o comentário de Kardec: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. O que a gente sabe e que a ciência estuda é que a matéria é viva e é vida. E por mais evoluída que seja essa matéria, não há nela uma inteligência. Então, a ciência estudou a divisão dos átomos, a ciência estudou a energia, o magnetismo, e estudou a intimidade dessa matéria, e não descobriu uma inteligência ali. E não havendo uma inteligência aí, vai para o axioma que a Ju falou: cadê a causa? A causa é essa inteligência suprema, a causa é Deus. Então, se a gente for pegar um exemplo de uma semente pequenininha, se tu plantar essa semente, dentro dela tem um código genético e tu vai regar essa semente e vai formar uma árvore enorme, e essa árvore vai dar fruto e vai dar flor. Como explicar isso? Se dentro dessa semente não tem a inteligência? É Deus. E aí o espírito miranês traz uma reflexão bem legal. A matéria é a mais baixa vibração da divindade. É caminho criado por Deus para despertar os seus filhos. Então, a matéria está aqui para nos auxiliar, gerando conhecimento, gerando trabalho. A matéria sendo uma expressão divina
está aqui para a nossa evolução. E aí explica essa questão de onde encontrar. Se não tem, né? Está em Deus. E a questão 8, posso continuar? A questão 8 continua. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso? Os espíritos. Outro absurdo. Que o homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente. Aliás, que é o acaso? Nada. E Kardec comenta. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e, por isso mesmo, revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria acaso. Se a gente olhar para o céu, se a gente vê as estrelas, se a gente pensar no movimento dos astros, se a gente pensar nas estações do ano, se a gente vê um bichinho, um João de Barro que produz, que faz a sua casinha certinho, mirando contra o vento. Ó, eu não sei, o João de Barro sabe. Isso é acaso? Isso é inteligência suprema. Isso é uma inteligência que a gente falou que a gente não consegue imaginar. Isso é Deus. Toda essa harmonia do universo, todas essas leis que regem o universo são leis divinas. É Deus. Não é acaso. Não tem como supor que seja acaso. Nós falamos bastante, né, Lidy, no estudo, sobre a dificuldade que é uma barreira imposta pelo nosso orgulho, né? E aqui essas questões que tu trouxe, de tentar ficar explicando, achando, colocando achar Deus identificar que Deus seja parte da sua obra, ao invés de identificar que aquilo é a obra de Deus, é objeto do nosso orgulho, porque a ansiedade do homem de definir, de dizer, de botar ponto final nas coisas, e quantas teorias que foram teorias que ajudaram a governar em algumas épocas, a estabelecer a ordem, depois foram se desconstruindo, porque novos fatos foram aparecendo, nós fomos evoluindo e compreendendo, e cada vez se amplia mais a noção da grandiosidade que é o universo, como tu falou muito bem aí das questões que envolvem o nosso planeta, e daqui nós olhamos e vemos tudo isso, das estrelas e tudo mais, mas e quando o homem foi explorar e foi descobrindo outras galáxias e buraco negro, e atrás do buraco negro outro universo, e a coisa cada vez mais grande e infinita, porque nós desconhecemos, nós sabemos, não conseguimos dimensionar, não sabemos aonde vai, e tudo isso está funcionando. Né? E talvez a ciência mostra que um desses astros que se deslocasse de uma maneira diferente ia interferir magneticamente no nosso planeta e nós poderíamos não existir mais a partir de um instante. Mas isso não acontece. E aí nós estamos aqui falando sobre isso, refletindo sobre isso, discutindo sobre isso, sobre as nossas observações, e tudo isso chegou a esse ponto por acaso. É muita ingenuidade, né? Nós temos muito orgulho nós desenvolver um pensamento e chegar à conclusão que o acaso pode produzir algo, sendo que o acaso é nada. Porque muitas vezes o que é atribuído ao acaso, no nosso dia a dia, depois de bem observado e pesquisado, você percebe que não era acaso, que houve uma combinação de fatos que desencadeou uma consequência, um efeito, enfim. É preciso um pouco de boa vontade para fugir desse pensamento tão pequeno, né? E quem não quer observar os astros, não quer observar o universo, observa o corpo. Olha o próprio corpo. Se isso não vem daqui um princípio inteligente, uma coisa que faz funcionar tudo perfeitamente, eu acho que quem quer negar Deus
se conseguir perceber na manifestação inteligente de tudo que rege o universo, vai encontrar Deus aí. É o que eu comentei no início. A gente tem que ter humildade para entender que é difícil compreender quem tem essa negação. Mas se tu for racional, tu já vê as manifestações. E vendo as manifestações, tu procurar essa inteligência por trás, tu explica Deus. Mas como tu falaste, mano, é o orgulho que a nossa entrave, né? A questão 9 é mais uma, né? Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus não pode abater. Comentário de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem designa. Eu tenho um comentário também aqui que eu quero ler para nós, mas que a reflexão que o Mano trouxe, que a gente está trazendo, resume tudo isso, né? Meu filho, não duvides mais da existência de Deus. Se queres reconhecer seu valor, olha sua obra. Se tudo está em plena harmonia, certamente que seu Criador é perfeito em todos os seus aspectos. Negar a Deus nos dias que correm é assinar o testado de ignorância calculada, que desvincula o amor do coração e separa a fé do ambiente em que se vive. No lugar do orgulho, constrói a fraternidade, e na área do egoísmo, conquista o amor. Já procurastes observar o teu próprio corpo e o seu funcionamento? É Deus. É o conjunto, né, dessas questões, dessas reflexões vão nos auxiliando nessa construção. Esse é o nosso convite àqueles que nos acompanham no estudo. Para essa construção, inevitavelmente nós passaremos por por demolir alguns preconceitos, né, alguns dogmas que foram necessários talvez em alguma época, mas já não são mais necessários e, pelo contrário, atrapalham a compreensão do divino, né? Nós seguimos aos atributos da divindade. Ju, traz para nós questão 10, isso? Sim, então vamos lá aos atributos da divindade. Na questão 10, Kardec questiona os benfeitores. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem, não. Falta-lhe para tanto um sentido. A inferioridade das nossas faculdades ainda não nos permite uma melhor compreensão da natureza íntima de Deus. Falta-nos desenvolver sentidos, além dos 5 que nós já temos. E é, como já foi trazido, o nosso orgulho, que ainda nos faz pensar
nos traz aquela imagem, aquela semelhança de Deus com o homem. Aquele Deus velhinho, sentado no trono, julgando, apontando. Um Deus criador que é confundido com as suas criaturas. Criaturas imperfeitas que ainda somos. Mas nos será dada, nos será a compreensão. E dada não é bem a palavra, nós seremos responsáveis por essa construção dessa compreensão. Mas é à medida em que nós formos evoluindo moralmente, nós vamos vencendo essa distância que nos separa de uma melhor compreensão da natureza de Deus. Porque Deus é a suprema, a soberana inteligência. E a inteligência do homem, a nossa inteligência, ela ainda é limitada. E isso não nos deixa compreender e nem fazer o que tudo existe. Deus, então, abrange o infinito e a sua inteligência é infinita. Então, na resposta dos espíritos, falta-nos ainda um sentido. Nós temos que buscar desenvolver. E isso a gente vai conquistar, vencendo as nossas imperfeições, vencendo as nossas más inclinações, melhorando moralmente. Nós podemos ter, né, uma falsa pretensão, talvez falsa ideia de que isso vai acontecer logo e que nós podemos compreender a natureza íntima de Deus. Olha que só que nós estamos falando de uma coisa superficial, a pergunta era sobre a intimidade, né? E aí antes eles tinham dito, né, Ju, da nossa pobreza de linguagem, por isso nós confundimos, às vezes falamos que é infinito, né? E a Lídia explicou muito bem ali, de entender que as características dele são infinitas, mas ele não é o infinito. E aí eles fazem a relação com a nossa pobreza de linguagem. Agora eles falam da nossa pobreza de sentido, que nós só conseguimos compreender aquilo que os nossos sentidos, que o corpo nos permite agora, nos deixem, ou por analogia, ou por percepção, compreender. E aí que a doutrina espírita também auxilia nesse entendimento, de dizer que os sentidos do espírito são muito mais amplos e que agora nós estamos presos no corpo físico, nós estamos condicionados a estes sentidos que conhecemos, como visão, audição, olfato, enfim. E também alguns de nós, nem todos esses sentidos explorados da melhor maneira ou privados de alguns pelas nossas provas e expiações, né? Não é como nós já falamos que o nosso interesse aqui não era explicar detalhadamente a Deus, porque não nos é possível pela limitação de sentidos. Não é para agora, para já, para a próxima encarnação, talvez que nós compreenderemos mais profundamente isso. Talvez ainda estejamos no momento, no futuro próximo, da desconstrução dos conceitos que nós, por tantos séculos, cultivamos de Deus de maneira equivocada, né? Mano e Ju, permissão só para ler um pequeno parágrafo sobre essa ansiedade de querer conhecer Deus. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos à criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo. Pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. Eu acho que para fechar, aquela ânsia de querer colocar uma palavra, colocar algo material numa coisa que não é possível. E conforme a nossa evolução, a gente vai querer muito mais sentir, interiorizar e fazer parte, né, dessa obra de Deus, do que realmente colocar um nome para o que ele é.
E já na questão 12, Lid, ela vai te auxiliar, que depois tu vai trazer os atributos, então, e daí que Kardec questiona: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? E eles respondem: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. É aquilo que tu dizia, Lady. Tu começa a sentir, tu vai, quando nós vamos nos desmaterializando, nós vamos buscando esses outros sentidos e vamos compreendendo, sentindo, né, no pensamento ali, entrevendo pelo pensamento. Eu sigo então na questão de número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos ideia completa dos seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para que as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não tem expressão adequada. Então, a gente não tem como dar nome, a gente não tem ideia e a gente não tem ainda sensação e expressão adequada, né? E eles continuam: a razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. O comentário de Kardec traz cada uma dos atributos de forma resumida. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado. Ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. Ele é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Ele é único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Sabe que domingo no estudo, tentando compreender isso, eu fiquei pensando dessa minha ansiedade de querer compreender isso, que eu ainda talvez não consiga compreender. E agora, falando com vocês, eu me dei conta disso, que vai chegar
um dia que vai ser mais sentido do que falado. E aí o espírito miranês, que eu trouxe hoje as reflexões, tem uma fala muito linda. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que amor. Ele é, pois, o incomparável. Lide, e né, todos esses atributos que a gente encontra nessa questão número 13 do Livro dos Espíritos, e Jesus também nos apresentou, eu acho que isso é achado meu, a mais elevada concepção de Deus, quando Jesus nos revelou um Pai amoroso, um Pai justo, que espera de nós testemunho, espera compreensão, amor. E quando Jesus disse que nos seus ensinamentos que Deus, acima de tudo isso, Ele é nosso Pai, Criador de tudo que existe, Senhor dos céus, da terra, enfim, desse universo inteiro, Ele quis nos advertir também para que nós tomássemos consciência de que somos seus filhos. E com essa afirmativa, Jesus também nos explicou que somos no mundo uma só família. E isso nos faz irmãos com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Aprendizes de Jesus, nosso modelo, nosso guia, nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. E quando nos despertarmos, quando sentirmos esse Deus em nós, esse Deus Pai, nós vamos nos reconhecer como irmãos que se encontram por toda parte, que estaremos dispostos a ajudar e também a receber, a pedir o auxílio. E é aí que vai se dar aquele reino de Deus que Jesus veio implantar na Terra, né? E quando a humanidade inteira, então, perceber Deus como Pai amoroso, bom e justo. Não podendo, né, como os espíritos dizem, explorar o íntimo de Deus, mas podendo conhecer através do nosso Mestre Jesus, como a Ju nos lembrou, e estudando, conhecendo as características, né, nós vamos encontrar alguns conflitos assim com o que nós costumamos ver, porque é possível afirmar sem dúvida nenhuma que Deus é soberanamente justo e bom. E só nessa última questão aqui já dá um problemão. Por quê? Porque quando nós observamos o mundo com um olhar de que nós temos apenas uma encarnação, isso aqui não fecha, né? Nós percebemos um mundo que oferece oportunidades diferentes, um mundo que oferece situações diversas, que algumas pessoas vão enfrentar algumas coisas muito mais difíceis do que as outras pessoas, que o desafio que é enorme para um é pequeno para outro, que alguns conhecem a dor, a fome, a miséria, o sofrimento, e outros não sabem nem do que se trata. E aí esse entendimento de que Deus é soberanamente justo e bom, ele é completo quando nós encontramos as explicações do Espiritismo que nos dizem que nós somos espíritos que reencarnamos, que enfrentamos as dificuldades que envolvem os nossos equívocos do passado, de outra existência, e que as dificuldades hoje no nosso caminho ou no caminho das pessoas são ferramentas de transformação que nos colocarão em um lugar melhor. Mas não acreditar nisso com uma fé cega, simplesmente porque acha que vai ter o benefício no fim. Conhecendo a dinâmica, conhecendo a metodologia com que isso se aplica, que envolve a perfeição do objetivo divino, que envolve a reencarnação dos espíritos em corpos materiais que são usados durante um período, e por sinal um período muito curto diante da vida do espírito, que já é milenar para muitos de nós e que ainda é infinita, né? E que envolve uma evolução contínua e constante. Então a doutrina espírita nos coloca mais próximos de um Deus justo e bom,
mas de um Deus justo e bom que a nossa razão pode compreender, pode aceitar e pode amar, mesmo quando a vida nos coloca em situações de sofrimento. Avançando já para o último item aqui desse capítulo, que é o panteísmo, que é a crença de que as várias partes ou componentes do universo poderiam compor um Deus, né? E que o Deus seria também o universo, então seria a mesma coisa. Tratando dessa crença, dessa doutrina, a questão 14, Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? O resultado disso tudo reunido. E os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tende bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Olha que chamada de atenção aqui, né? Por quê? Nessa ansiedade de fazer uma definição, uma doutrina que diz que a composição de tudo é Deus, e aí, peraí, então ele não criou tudo isso, e isso é uma parte dele, e aí é mais difícil explicar, e aí os espíritos chamam a atenção para o propósito dessa reflexão. De se querer definir e penetrar em algo que nós não conseguimos compreender. E a dificuldade que é, e muitas vezes nós passamos imprimindo reflexões que não vão nos levar a lugar nenhum e não vão somar na nossa vida, que é para fugir das reflexões que dizem respeito a nós mesmos. A olhar para mim, independentemente da crença, da forma exata que eu acredito em Deus, o que é que eu estou fazendo para me melhorar? Quanto de energia eu estou botando na discussão de mim com a minha consciência, ao invés de discutir com outras pessoas, talvez, ou pretender discutir a origem e a composição divina. Então, os espíritos, ao mesmo tempo que dizem, viu, isso é bobagem, não tem como, pensa um pouco que tu vai ver que não é. Nós estamos falando da causa, do efeito, mais uma vez, e não da causa. Presta atenção naquilo que tu pode conhecer e mudar, que é a ti mesmo, né? E aí a questão 15 e 16, elas vão no mesmo sentido, né? Dizendo que se nós não podemos ser os deuses, nós pelo menos queremos ser uma parte dele. É por isso que essa doutrina fala disso, né? De tudo compor Deus. É porque a gente quer tomar posse um pouquinho da divindade, ainda no nosso movimento de orgulho. E a última questão, eu vou trazer só aqui o final do comentário de Kardec, da questão 16, quando ele diz assim: confunde o Criador com a criatura, exatamente como o fariam quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Que a máquina fosse uma parte do mecânico. E aí ele segue: a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, olha em que ponto nós estamos. Nós estamos ainda, muitas vezes, insistindo em que o quadro é o pintor, em que a máquina é uma parte do seu criador, porque a gente tem muita dificuldade em identificar a obra, né? Isto é a obra da criação, não é a criação. Isto é uma das obras do Criador, não é o Criador. Porque o universo amplo que nós reconhecemos aqui ser impossível de conhecer é a obra
de Deus. E é muito maior do que a nossa consciência atual pode contemplar. Quando eles nos dizem que quando nós nos libertarmos da matéria, nós chegaremos mais perto da intimidade de Deus, não está dizendo que é quando nós vamos desencarnar. Você vai morrer, vai estar longe da matéria e você vai estar mais próximo de compreender Deus. O longe da matéria é longe da dependência da matéria, porque com frequência nós desencarnamos e continuamos ainda muito interessados na matéria. Porque a matéria influencia muito o nosso espírito, os prazeres do corpo, as questões que envolvem o nosso corpo físico, nos deixam dependentes dele. Então, estarmos libertos da matéria no sentido dessa matéria não ser mais a nossa escola ser outra coisa, serem outras reflexões, não a necessidade do corpo. E aí sim, nós exploraremos outros sentidos, porque os espíritos relatam, e os romances são felizes em dizer disso, ou nós podemos tratar aqui do céu e inferno, que vai ter uma parte toda dos espíritos relatando as experiências depois do desencarne, e eles ficam trazendo experiências que eles sentiam com os sentidos do corpo, mesmo não tendo mais o corpo. Então sentia dor, mas o espírito não tem dor. Mas é tão influenciado pelo corpo que ainda continua vibrando no seu espírito depois do desencarne. Sentia cheiro ruim, mas quem tem olfato é o corpo físico, né? Sentia estar preso, mas quem pode ser acorrentado é o corpo físico, não é o espírito. Então, quando nós nos distanciarmos da matéria, neste sentido de nos afastarmos da necessidade do corpo, aí sim nós compreenderemos um pouquinho melhor sobre Deus e sobre a sua intimidade, ainda distante da sua essência, mas com certeza melhor do que a situação atual. Queridas, é isso mesmo, será? É isso, e a gente reitera o convite porque não se esgota, é muito conteúdo, é fantástico a obra espírita, o conteúdo que as obras básicas nos trazem. Então, o convite que fica é que venham, vamos estudar nos domingos, às 20 horas, né? Pode estar entrando em contato com um de nós, que vai ser incluído no grupo de estudos. E vamos juntos buscar esses esclarecimentos que nos auxiliam na nossa caminhada, nessa nossa demolição e reconstrução, nos reformando intimamente e moralmente, escalando alguns degraus para melhor compreendermos Deus e toda a sua criação, todo esse universo. Que fique claro que nesse estudo nós somos aqui alunos, né, meninas? Nós não somos professores, não, viu? É um esforço muito grande aqui em nos alimentar deste conteúdo, sem a pretensão aqui de ensinar ninguém, mas de compartilhar. Vamos refletir juntos, vamos continuar essa descoberta juntos, né? E é muito bom descobrir, é muito bom identificar os nossos equívocos, é muito bom encontrar um caminho que a gente sabe que vai nos levar para algo melhor, que vai nos auxiliar a sofrer menos, a evoluir. Mesmo sabendo que às vezes demora, que às vezes não é automático, que às vezes não é no tempo que nós queremos, mas a perspectiva se amplia, melhora. E é isso que nós gostaríamos de dividir com todo mundo. Já encerrando as nossas reflexões, nos despedindo. Ju, eu ia dizer Ju que está com o microfone aberto, mas já pode abrir de novo, para ter despedido esse povo querido que nos acompanha. Bem, meus queridos, realmente é gratificante, é uma alegria imensa estar com vocês e ter a permissão de vocês de adentrarmos os vossos lares para juntos, como aprendizes, efetuarmos essa caminhada. Que possamos estar todos sempre amparados pelo amor, pela paz de Jesus, amparados pelos benfeitores amigos que nos auxiliam nessa caminhada. Uma boa noite a todos. Realmente é muito bom falar de Deus, né? Pensar em Deus e num ambiente propício para isso, que com humildade a gente tenta conhecer realmente Ele, né? E para um objetivo muito maior, que não é dar explicação, mas tentar viver mesmo na essência, como filhos de um Pai amoroso,
que nos dá tanta oportunidade. E domingo, a gente estuda para domingo, a gente estuda domingo e eu estudo na roda de conversa, a gente sempre está aprendendo, tentando trazer um pouquinho, mas sempre com muita humildade, sabendo que não sabemos nada. Mas a gente, com Jesus no coração, a gente segue ajudando e tentando ser auxiliado por essa doutrina que traz tanta paz para a minha vida e espero que traga para a vida de vocês também. Desejo a todos uma boa semana e estaremos de volta na próxima quinta. Obrigado, Lídia. Obrigado, Ju. Obrigado, Bruna, que fica com todo o trabalho técnico aí, faz com que essa nossa roda de conversa chegue a todos os amigos. Nós agradecemos a todos pela companhia e esperamos que na próxima semana estejamos todos aqui novamente compartilhando esse momento tão especial. Dúvidas, sugestões, questões, para quem tiver vontade de iniciar o grupo de estudo, manda no Facebook da Casa Espírita, que o trabalhador vai responder. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela companhia, que os benfeitores amigos nos auxiliem, nos abençoem, nos mantenham serenos e durante a nossa semana nós possamos nos lembrar muitas vezes de Deus e da perfeição que é a sua criação, olhar para essa natureza ampla e pensar na causa. E aí nós nos lembraremos dele. Num esforço, talvez, já de não lembrar daquele velhinho que tem preferidos, mas algo muito mais amplo, de muito mais luz, que contempla e está em tudo. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima semana. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
só mais um gesto de paz numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.